Boa noite a todos, então, caríssimos irmãos. Deixar aqui a minha blusa, que aqui ficou quente. Então, nós temos para hoje esta parábola, que é muito conhecida de todos vocês, mas eu sempre digo o seguinte: cada orador vai pegar um ponto, cada ponto desta parábola, e com toda certeza terá um ângulo diferente para explicá-la. Então, em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. O pai repartiu os bens e dividiu-os entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o pai, disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começou a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho, estando no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Bom, um pouquinho longa. Isto é o que acontece, na verdade, com todos nós. Nós estamos num mundo, eu sempre digo o seguinte: nós não somos seres humanos, nós somos espíritos, que estamos na condição humana na Terra. E por que é que nós estamos aqui? Estamos aprendendo. Desde o primórdio dos tempos, o homem sempre teve a consciência de que havia algo muito além de si e que, se ele não podia controlar a própria vida, porque ela era controlada por uma outra força, ele procurou alguém, então, que fosse capaz de controlar a sua própria vida, até, às vezes, contra a sua própria vontade. A esse ser, ele deu o nome de Deus, e que Jesus nos traz como o Pai. Então, nós estamos numa das casas do Pai. E aqui, Ele nos deu todas as riquezas que nós precisamos para viver e para sobreviver. Além de tudo, deu-nos também
a liberdade de podermos agir a partir do momento em que conquistamos a nossa individualidade. A partir desse momento, nós começamos a formar uma personalidade determinada em cada um de nós. Ninguém é igual a ninguém, porque nesta caminhada nós vamos aprendendo e normalmente, quase sempre aprendemos com erros. Dificilmente nós aprendemos quando as coisas estão bem, está tudo indo às mil maravilhas. Luiz Fernando Veríssimo tem um escrito que diz que a criatividade anda lado a lado com a falta de grana. E nós dizemos que, na realidade, o nosso progresso, a nossa evolução, ela anda lado a lado com a nossa própria necessidade e com a falta das qualidades, que ainda não temos. Então nós temos aqui um pai que nos deu uma casa maravilhosa e aqui colocou tudo para que nós pudéssemos viver e sobreviver e conviver uns com os outros em harmonia. Nem sempre nós damos valor a esse pai, porque não o conhecemos. Veja, a partir dos primórdios, o homem temia a Deus. E quando ele passou a temer a Deus, porque achava que esse Deus estava muito nervoso, porque eles perdiam guerras, porque eles perdiam bens, etc., ele começou a fazer sacrifícios para esse Deus, para apaziguar o ânimo desse Deus. Depois, como havia uma luta incessante entre as forças da própria natureza, ele criou então vários deuses. Os romanos tinham até o deus da guerra, né, que na realidade era uma deusa. Então, era uma confusão tremenda. Mas Moisés, já naquela época, há cerca de 4.000 anos, nos deu um Deus único. Foi ele quem nos deu a ideia de que apenas uma força existe e que nós, pela liberdade que temos, é que podemos modificá-la de acordo com os nossos anseios. Então, nós não compreendemos esse Deus, mesmo porque, através dos tempos, ele sempre foi confuso. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o seguinte: o que é Deus? Não se dá uma personificação, não se coloca um Deus antropomórfico, coloca-se algo que é força, que é inteligência, porque a resposta dos Espíritos diz o seguinte: Deus é a causa primária de todas as coisas, a força inteligente do universo. Quando Kardec pergunta como nós fomos criados, os Espíritos respondem: do quase nada, já que o nada não existe. Todos fomos criados a partir da essência primária do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, que é a essência de Deus, é aquilo que faz parte de nós. Por isso, Jesus, quando quer alertar-nos, diz: quando alguém te disser que Deus está aqui ou acolá, não vás. Ele está dentro de ti mesmo. Mas nós não conseguimos achar essa força imutável dentro de nós. Não conseguimos achar esse Deus. O Cristo nos dá a condução moral da nossa vida. E quando ele nos mostra essa condição moral, ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por quê? Porque ele é um ser perfeito. E todos vós, se estiverdes em mim e guardardes os meus mandamentos, estareis com o Pai. O que é que faz este filho? Diante de todas as riquezas que o Pai tem, ele diz: eu quero a minha parte. Então, eu vou embora, eu vou partir. Mas fora da casa do Pai, nós teremos sempre problemas se não estivermos preparados para enfrentar a vida. É assim também no mundo. Nós precisamos de estar conscientes da responsabilidade que temos diante do mundo na condução da nossa vida e precisamos, sobretudo, entender aquilo que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprendendo para evoluir. A salvação que nos foi mostrada através dos tempos, Cristo salva sim, mas desde que a gente cumpra os seus mandamentos.
E os seus mandamentos são uma coisa muito simples, aliás, são apenas 2. Moisés tinha 10, ele reduz esses 10 a 2 apenas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Isso é que é difícil. Eu costumo dizer que se nós quisermos viver evangelicamente, é a coisa mais simples que tem, viver de acordo com o Evangelho. Mas se for para viver, para conviver de acordo com o Evangelho, nem pai com filho e filho com mãe, nem esposa com esposa, etc. A convivência é que nos é difícil. Por quê? Porque o grau de evolução, de compreensão, de entendimento que temos da vida é sempre diferente de uns para os outros. E então, o pai não discute. Deus, a partir do momento em que nos deu a liberdade, que nos deu o livre-arbítrio, não discute mais conosco, porque enviou tudo aquilo que precisávamos para que nós pudéssemos conduzir as nossas vidas. Emmanuel, numa psicografia com o Chico, diz o seguinte: Moisés foi a grande súplica que o homem fez a Deus para compreendê-lo. Cristo foi a resposta que Deus deu ao homem. Essa resposta demorou quase 1500 anos, mas chegou. Então veio a resposta daquilo que é Deus, a essência primária. Não procures Deus nem aqui nem acolá, Ele está dentro de ti, está na força que tens, na fé, na coragem, no entendimento, na inteligência, até nos instintos. Segue adiante. No entanto, como nós, através dos tempos, não conseguimos compreender isso, foi preciso que viesse uma síntese desse diálogo de Deus com o homem e do homem com Deus. Aí vem a doutrina espírita para explicar tudo aquilo que nós não tínhamos entendido e que Cristo nos promete quando diz que enviar-nos-ia um novo Consolador. E esse Consolador, que o mundo não poderia ver, mas deveria reconhecer por aquilo que dizia, ficaria conosco e em nós para toda a eternidade. Ora, esse Deus, essa essência, não poderia ser um ser humano, porque ele não ficaria eternamente conosco, do nosso lado. Tinha que ser algo que nós assimilássemos para nós e que nós entendêssemos acima de tudo. Então nós temos aqui, cada um de nós, somos os filhos que invariavelmente, em várias épocas da nossa vida, nós pegamos os bens, tudo aquilo que Deus nos deu, e partimos em busca de novas aventuras, de novas experiências. O grande problema é que sempre saímos pela porta larga. Não saímos pela porta estreita, porque a porta larga, ela é mais larga, então, portanto, ela nos chama muito mais. Não quer dizer, nós estamos no mundo, espíritos, na condição de humanos, e temos que viver como tal. Ninguém aqui é santo. Mas Jesus também sabia exatamente quais eram as nossas carências e as nossas deficiências. Por isso ele diz que não vinha condenar o mundo, e muito menos julgar, vinha ajudar o mundo. E aqui está ele para nos ajudar, e a partir daí ele nos dá a salvação. Mas não nos dá a salvação porque pega a nossa mão e nos guinda ao mundo espiritual para o lugar que ele disse que iria preparar-nos. Ele dá-nos a salvação a partir do momento em que nos dá as condições necessárias para que nós a conquistemos a partir da evolução, do aprimoramento de cada um de nós. Porque a única condição que nos é pedida é que a gente seja bom, que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos e que amemos, sobretudo, a Deus. Eu digo até que se Jesus quisesse deixar apenas um mandamento, ele diria só: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque Deus não quer e não precisa ser idolatrado. Deus já é. Mas se ele dissesse ama a Deus sobre todas as coisas, não haveria como amarmos a Deus se nós não amássemos primeiro o próximo. Quando Jesus diz: eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, eu estava com frio, não me agasalhastes, eu estive doente e não foste ver-me, eu estive preso e não foste visitar-me. Quando os discípulos respondem: mas Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, quando te vimos doente ou com frio ou preso, o que é que ele diz? Em verdade vos digo
que tudo quanto deixardes de fazer a esses pequeninos, estareis deixando de fazer a mim próprio. É esse mandamento. Só que como Moisés tinha deixado 10 mandamentos, e 5 mandamentos iam de encontro a Deus, e 5 de encontro a nós, a humanidade, Jesus quis então reduzir e colocou os 2 para equilibrar a balança. Mas o mandamento era único. Mas seria muito mais difícil nós entendermos esse mandamento. Mas há um momento determinado em que cada um de nós vai cair em si sobre a responsabilidade que nós temos na condução das nossas vidas em busca da salvação através da perfeição que nós precisamos. Então, é aquele momento em que a gente diz, pô, chega, eu preciso recomeçar a minha vida, porque o caminho que eu estou seguindo não me leva à salvação. E aí entendemos, é a culpa que cada um de nós vai carregar por tudo quanto tenha feito e até por coisas que nunca fez, mas que deveria ter feito. Eu deveria ter passado ali, deveria ter ajudado esse indivíduo, deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo, e não fiz. Certa vez, eu estava passando aqui na Rodrigues Alves, que eu morava ali perto, ia na padaria comprar pão, estava um daqueles dias com chuva fininha, e eu atravessando a rua, um carrinheiro me chama, Senhor, eu falei, oh meu Deus, mas não dava para atravessar, porque o farol estava aberto, eu tinha que esperar, então ele chegou até mim, disse, Senhor, o senhor não pode me ajudar? Eu falei, claro. Para dispensar o camarada, eu fui colocar a mão no bolso, para dar R$1, que era para ver se ele ia embora. Eu tinha deixado todas as moedas na padaria, tinha comprado meu pãozinho, tinha tomado meu café, e quando eu puxei, a nota melhor que eu tinha era 10. Já viram? Um português descendente de judeu dá 10 contos de esmola? É duro. Mas não tinha jeito. E aí então eu tirei os 10. E aí ele me disse o seguinte, obrigado, Senhor. Está vendo ali meu carrinho, estou cheio de papelão, não consegui vender. E eu estou com meu filho ali na cadeira de rodas, que eu preciso colocá-lo hoje, que está chovendo, num hotel. Porque se a assistência social me pega com ele aqui na rua, neste frio, na chuva, me tira o menino. E aí, desabei. Qualquer um de nós desabava. E aí começa o nosso entendimento em relação às necessidades que nos cercam. Mas vejam, a primeira impressão que eu tive, o que foi? Lá vem esse chato. Mas não dá para atravessar, vou ter que esperar. Mas Deus sabe o que faz. Deus tinha mandado dar todas as moedas porque ele precisava de R$8, segundo ele me falou, porque ele já tinha 7 e eu estava dando 10. Ainda tinha troco. Tinha dado chorando, verdade. Mas naquele momento, claro, foi um momento em que o êxtase chega lá em cima e você diz, obrigado, Senhor. Obrigado, porque enchemos o nosso coração. E vejam, quando a gente percebe que pudemos auxiliar alguém, não é caridade, é quando pudemos auxiliar alguém, com toda certeza o êxtase e a felicidade é nossa. Certa vez eu estava em Minas, e num centro que tinha 20 minutos para falar de evangelho, eu tinha que falar sobre fora da caridade não há salvação. E ao final, o indivíduo diz, oi moço, eu gostei muito, você falou muito bem. Gostei demais, porque caridade é isso. A gente, quando fez, já percebeu o que fez e nem percebeu o que fez. Porque tem que ser uma coisa natural. E este pai, então, quando o filho chega até ele e diz, ele vem se preparando como cada um de nós, diante das nossas culpas, reconhecendo os nossos erros, as nossas deficiências, as nossas fraquezas, diz, tenho que pedir perdão a Deus, perdão, Senhor, por aquilo que eu tenho feito. E Deus estará sempre de braços abertos para que a gente se salve. Não é Ele que nos salva. Ele nos deu asas para a gente voar, nos deu pernas para a gente caminhar, nos deu inteligência para a gente utilizar. Então, Ele nos dá todas as condições que nós precisamos. E a gente pode dizer, Senhor, eu errei. Por quê? Porque nos conscientizamos daquilo que é a verdade absoluta, muito embora essa mesma verdade não seja estática,
Não pensamos mais como a gente pensava há 10 anos atrás, há 20, há 30 eu até era muito criança, né? Mas a gente vai mudando a nossa forma de pensar de acordo com o tempo, de acordo com a evolução, mas que diante da vida que a gente segue, que a gente jamais venha atrair os nossos princípios e que possamos, sobretudo, agir sempre de acordo com a nossa consciência, tendo a certeza de que aquele é o certo a fazer. O que eu não posso é trair-me a mim mesmo. O que eu não posso é mentir a mim mesmo. Então, o indivíduo, o moço, ele diz, eu pequei. Pequei primeiro contra quem? Contra o céu. Porque Jesus nos dá esta figura. Ele diz, pequei contra o universo a partir das minhas vibrações, a partir das minhas ações. E pequei diante de ti, meu Pai. Mas eu pequei contra o céu primeiro. Ora, mas Deus, como sabe perfeitamente como nós somos, como nós conhecemos os nossos filhos, né? Eu tenho 4 filhos, eu sei que para um, se eu der 100 reais agora, daqui a um mês ele vai ter os 100 reais. Se eu der 100 para o outro, daqui a 5 minutos ele não tem mais nada. A gente conhece os nossos filhos, sabemos que se eles forem para a rua, sabemos o que é que eles vão fazer, como é que eles vão se portar, etc. Ora, Deus que nos criou a partir do quase nada não vai nos conhecer? Não sabe aquilo que nós vamos fazer e como nós vamos fazer? Mais do que isso, Ele está dentro de cada um de nós. Nós é que nos preocupamos demais com o mal que está à nossa volta porque temos medo de nos envolvermos com ele. Então é muito comum as pessoas chegarem no centro, tem um obsessor me perseguindo. Esquece o obsessor. Se liga no teu anjo da guarda. Ele não te abandona nunca, ele está sempre com você. Então é esse que você tem que seguir, porque ele vai te dar as orientações que você precisa. Quando você se levantar, faz uma oração. Quando você for se deitar, faz outra oração para esse anjo da guarda. Obrigado pelo dia maravilhoso que eu tive com os amigos, com as pessoas que encontrei, etc. Mesmo que elas não tenham sido tão boas assim, cada um está no ponto em que está, vive a situação que deve viver. O que é que este pai faz então? Trazei-me cá uma túnica nova. Para quê? Para ele ficar bonito? Não. Ele era um novo homem. Ele precisava ser revestido, porque as roupas dele pertenciam a um homem velho. Ele já não era mais aquele que partiu. Era um homem que se redescobriu, que se descobriu. Então dá-lhe uma nova roupagem, dá-lhe uma nova túnica. Colocai-lhe nos pés umas sandálias, porque os caminhos que ele percorreu com essas sandálias foram caminhos tortuosos, difíceis, foram caminhos em que ele se perdeu. Então os caminhos que ele vai seguir agora são diferentes. Então coloca novas sandálias nesse homem. E colocai-lhe um anel no dedo, para quê? Para ficar bonito? Também não. Com o anel nós nos unimos. A aliança no casamento faz o casal. Antigamente as famílias usavam um anel com um brasão determinado. Era o sinal de que aquele indivíduo estava integrado naquela família. Os profissionais, quando se formam, passam a usar um anel determinado, porque aqueles profissionais daquele mesmo grupo, eles vão se reconhecer em qualquer lugar. E com esse gesto, aquele homem reintegra esse seu filho de novo à família. Ele faz parte da família de novo. Mas vejam que há os filhos que eles podem estar com a gente, mas nem sempre compreendem as atitudes da gente. Porque quando o outro filho que não partiu, talvez não tenha partido porque talvez até tivesse vontade de partir, mas por uma questão de obediência cega, continuou com o pai. Então ele diz, este é um perdulário, ele julga. A gente não, a gente já passou por isso aí, a gente já não julga mais ninguém, graças a Deus, né? Bem, então a primeira coisa que ele faz ele julga este moço. Este é um perdulário. Por que é que fizeste isso? Por que é que lhe deste roupas novas? Por que é que mataste o melhor animal que nós tínhamos? Ora que para Deus, para o Pai, todas as vezes que se recupera um filho, tem que ser feita uma festa.
Então, o que é que ele, é exatamente isso que ele diz. Este filho estava perdido e eu recuperei. Eu estou alegre por isso, eu estou feliz por isso, e por isso eu quero fazer uma festa com todas as pessoas que estão aqui dentro. E tu, meu filho, já que dizes que não saíste do meu lado, tudo que é meu sempre foi teu. Isto é, nós que estamos aqui tentando entender esse Deus, tentando trilhar esse caminho que Jesus nos dá, estamos dentro da casa do Pai, às vezes nem com tanta vontade, né? Porque a gente vem no centro, ou porque a gente está meio carregado, né? Porque comeu demais, bebeu demais, ou porque é dia mesmo de centro. Mas a nossa consciência, ela tem que ser diferente. Jesus nos diz o seguinte: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. É com essa certeza que a gente vem ao centro. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Olha, Jesus está conosco, Jesus está no nosso meio, Jesus está nos envolvendo a todos, porque hoje é dia de festa nesta seara bendita do Cristo, aliás, a seara de Jesus onde nós estamos, né? Então, é com essa alegria que nós temos que continuar a nossa caminhada em busca de novos horizontes. Cada um de nós, com toda certeza, em muitos momentos da vida, já se perdeu ao longo do tempo, mas graças a Deus, por um motivo ou outro, a gente costuma dizer que para a doutrina espírita, a gente vem pelo amor ou pela dor, e 99% das vezes a gente vem sempre pela dor, por algum motivo. Então, a gente, apesar de ser pela dor, nós fomos os chamados. Esperamos que sejamos escolhidos um dia, porque nós estamos aqui reunidos e vocês podem ter certeza de que muitos de vocês estão sendo utilizados pela espiritualidade, tirando energia, tirando ectoplasmas, etc., para tratar espíritos necessitados. Por isso nós estamos aqui em vibração, por isso nós nos unimos num único pensamento, numa única vibração. É isso que a gente tem que entender, porque o Cristo, ele deve continuar conosco, nos prometeu que voltaria e ele está aqui conosco. É esse Cristo que nós estamos tentando entender filosoficamente e mais, dentro da própria antropologia, entender as transformações que ele fez ao longo de todo este tempo. Muitas ele fez para melhor e outras até para pior. Basta vermos a Inquisição, que foi feita em nome dele, as guerras dos cruzados, etc., quantas e quantas barbaridades se cometeram em nome do Cristo, em nome dele, mas as falhas são sempre do homem. E a gente não pode ficar olhando para trás e dizer, olha lá o que nós fizemos. Não, nós participamos de tudo isso. Podem ter certeza, se a gente não participou, pelo menos nós estávamos lá aplaudindo as bruxas sendo queimadas vivas numa fogueira. Não foi A, nem B, nem C. O mundo é o que é porque nós o fizemos desta forma. Não podemos condenar ninguém porque está difícil. A mesma coisa, por exemplo, a gente olha para o Congresso e diz, meu Deus, esses homens não valem nada. Mas nós votamos nesses camaradas, são eles que estão lá, a gente não pode reclamar de nada. E ficamos aqui falando mal deles, sabendo perfeitamente o que a oração pode fazer. A gente deveria orar todos os dias por tudo isso que está aqui, porque a casa do Pai assim exige. A oração é o único meio de comunicação que nós temos com Deus, com o nosso Pai. Quando um filho vai para longe de casa, o que é que ele faz? Ele fica ligando para a mãe, e ai dele se não ligar, porque a mãe vai, você não ligou, você precisa me ligar. Né? Se ele tiver com frio, a mãe vai sentir lá que ele está com frio. Então nós somos exatamente a mesma coisa. Deus quer falar conosco, Deus quer a nossa presença, Deus quer que a gente esteja na casa dele, mas se não estivermos, que a gente não se esqueça de que ele existe e que ele continua lá, única e exclusivamente por nós. Por quê? Porque ele nos criou por amor e nos criou para nos amarmos. Quando nós tivermos entendido qual foi a proposta de vida que o Cristo nos deu e por que ele fez o que fez, por que ele sofreu o que sofreu, e apesar de tudo ainda dizer,
amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Alguém que foi incompreendido, preso, condenado, assassinado, ainda ser capaz de dizer, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso quer dizer que cada um de nós deveria amar-se. E amar-se é entender as dificuldades, não é apenas dificuldades materiais, porque essas são as mais fáceis de resolver. São as dificuldades que cada um carrega dentro de si. Ajudar o próximo a levantar-se, a seguir adiante. Quando ele tiver perdido a esperança, que a gente seja o consolo que ele precisa para recuperar as energias, para chegar adiante. Porque somos irmãos a partir da própria criação. Nós somos irmãos, nós fomos todos criados a partir da mesma essência. Não importa a cor da pele que a gente tenha. O que importa é que a essência da qual nós fomos criados, ela saiu sempre do mesmo lugar e teve sempre o mesmo Criador. O mundo em que vivemos é uma coisa pequena diante da galáxia, dos milhares de galáxias que nós temos. E quando nós compreendermos a grandeza desse universo, a lei imutável que o rege, nós vamos talvez tentar compreender a esse Pai que nos perdoa todas as deficiências, todos os problemas. Podemos errar o quanto quisermos, mas quando estivermos arrependidos e conscientes do nosso erro, nós podemos voltar para a casa do Pai, porque o Pai vai nos receber. Agora, Ele não nos exime da responsabilidade que nós temos de resgatar qualquer que seja o débito que porventura nós tenhamos contraído em algum momento das nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Não há neste mundo quem não sofra. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser negro, pode ser branco, pode ser o que quiser. Nós estamos aqui no mundo e cada um tem a sua cota de dor e de sofrimento. Aí você vai dizer, tem uns que têm mais, outros têm menos. Não quer dizer que quem tem menos dor e sofrimento deva menos ao universo, não, de forma alguma. Acontece que nem todos nós temos força para passar por determinada situação que porventura a gente nos levasse a uma derrocada, talvez até um suicídio. Quem aqui teria força para andar com um carrinho aí pela rua, recolhendo sucata, latinha e papelão para poder vender e poder sobreviver? Poucos aqui teriam essa coragem, teriam essa força e essa resignação. Não seria resiliente a esse ponto, qualquer um de nós aqui. Mas há muitos que estão aí, resgatando seus próprios débitos, não são vagabundos não, são espíritos em evolução, são espíritos que estão lutando contra as próprias deficiências, contra os seus próprios problemas, com a graça de Deus, que Deus lhe deu a oportunidade que assim se fizesse. Deus não está nem aqui nem acolá, é disso que nós precisamos ter consciência. Deus está dentro de cada um de nós, e que tenhamos, em qualquer momento da nossa vida, diante da circunstância que nós estivermos vivendo, a consciência plena de que chegou o momento de voltarmos para a casa do Pai, porque podemos ter certeza que Ele continua esperando por nós de braços abertos. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Quero agradecer aqui mais esta reunião, agradecer a todos os trabalhadores da casa e agradecer sobretudo à espiritualidade amiga, que aqui está conosco, tentando nos orientar, tentando, sobretudo, nos proteger. Obrigado, Senhor, que a Tua paz esteja conosco e que a Tua vontade se cumpra acima de tudo. Obrigado.